todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao La Carte. Eu sou a Night e hoje, com este meu penteado de Bellatrix Lestrange, venho trazer-vos as minhas leituras de outono. Ainda são os livros, o outono, no entanto, ainda não acabou e eu ainda estou a ler um livro, no entanto, eu vou-vos apresentando tudo aquilo que li até o momento. E o primeiro livro que eu tenho para vos mostrar é Equilíbrio 1, O Despertar, de Alexandra Cardoso. Este livro foi um dos que eu ganhei nos sorteios do encontro de youtubers, bookstagrammers e criadores de conteúdo no geral, organizado pelo Vasco Creepy Santos e pela Mariana Efeito-M, que ocorreu no Porto durante a Feira do Livro do Porto. E a Iria estava lá. Este foi um livro que fez parte do sorteio, que ela gentilmente cedeu para o mesmo. Foi o que eu ganhei. E inclusive até está assinado pela Iria. E aquilo que eu tenho para dizer relativamente a este livro, primeiro de tudo, é que infelizmente eu acho que não faço parte do público-alvo dele. Porquê? Porque ele é extremamente, eu não diria juvenil, mas sim mais teenager. Ela falou-me que seria na onda da fantasia, com alguma ficção científica. Eu acho que é apenas fantasia, mas isso é apenas a minha opinião. E então nós temos duas histórias, digamos assim. Uma é relativamente humanos, ok? Que tem alguns poderes. E que uma das fações desses humanos está à procura de um artefacto mágico para o proteger. E a outra fação está à procura dele para o usar com intenções não muito boas. Mas ao mesmo tempo existe um plot que foi dado mais ênfase do que este mais geral e de aventura, digamos, que é um romance entre duas personagens desta história, que é muito na onda do chove na molha, que ele tem muitos avanços e muitos recuos. E eu acho que a história se centrou muito na parte do romance e não tanto na parte da aventura, que está mais presente no início e no fim da história. O fim é excelente, eu achei que foi um twist muito interessante e daí eu entender o porquê da probabilidade de haver ali um bocadinho de ficção científica. No entanto, eu acho que se tivesse, sei lá, 14, 15, 16 anos até teria gostado bastante da história. O meu eu de 29 gosta mais da parte da aventura e não tanto da parte do romance. E é por isso que eu digo, infelizmente não faço parte do público-alvo e tenho mesmo muita pena que a parte da aventura não tenha sido tão explorada quanto isso. No entanto, eu tenho que dizer uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a Iria escreve muito bem. E foi ela que reveu o próprio texto, portanto, efetivamente há uma outra gralha, é muito raro, mas quando nós revemos o nosso próprio texto, as gralhas aparecem, isso é perfeitamente normal. E quem estiver a escrever uma tese de mestrado, por favor, considerem a hipótese de darem a outras pessoas para ler, mas não sejam da área, só para conseguir encontrar as gralhas que vocês naturalmente não vão ver porque são os autores do artigo, do texto, que está nas vossas mãos. A Iria eu sei que está a escrever a segunda parte nesta história. No entanto, eu continuo interessada em saber como é que isto continua. Quero ver como é que ela evoluiu a história e também a forma como ela evoluiu enquanto escritora. Porque eu acho que ela tem imenso potencial se deixar a parte do romance um bocado de lado. Mas isso é apenas uma opinião pessoal, não é a minha cena. A parte do romance é mais a da aventura e das magias e dos poderes e dos artefactos mágicos. E quem gostar deste tipo de histórias, por favor, leia, porque é uma excelente recomendação que eu tenho para vocês. De seguida, eu li O Falta de Provas, de Arlene Coben. Esta foi a minha singela participação no September Thrills, organizado pela Dora e pela Tininha. E isto é a prova da razão pela qual eu não leio thrillers. A história não é necessariamente má, mas o meu problema com os thrillers é eles não me chamarem a atenção. E já por isso eu não os leio assim muito, mas eu decidi que tinha de livrar imenso tempo no estante. Isto foi uma forma de bookshelf cleaning, de acordo com o projeto da Mafalda da Soberana da Noite. E então eu decidi ler o livro, porque ele já estava há muito tempo na estante, para fazer a minha pequena participação. E então nós temos... E esta é a parte em que eu tenho que ver o nome das personagens, porque eu esqueço-me sempre. Dan Mercer. Sou excelente para plots, mas nomes de personagens não. Bom, é como o meu cabelo. Tem vida própria e... então nós temos o nosso Dan Mercer, que é acusado de assédio sexual a adolescentes e crianças. E então nós temos algumas personagens que estão a favor da sua condenação e personagens que estão
contra a sua condenação porque acreditam que ele é inocente, mas há toda uma falta de provas para conseguir perceber o que efetivamente aconteceu. Isto independentemente do que a justiça vai decidir. E conforme a história vai avançando, nós sentimos que há tudo um novelo a desenrolar. Conforme puxamos o fio, a coisa vai desenrolar. E há demasiados plots, e há demasiados segredos, e tanta coisa a acontecer, e é tudo muito superficial. Pelo menos foi isso que eu achei. O plot twist final, eu consegui prevê-lo. Que está muito bem pensado, apesar de tudo. Aparentemente, Arl Coben é bastante conhecido como o escritor de thrillers. Foi o único livro que eu li dele até ao momento. Há aqui uma personagem que é muito engraçada, que é um senhor já com alguma idade, um avô, que ia motar. Portanto, eles estão a ver o estilo, não é? E foi efetivamente a coisa que eu mais gostei da história. Como disse, provavelmente, eu não sou a melhor pessoa para ler thrillers. É uma prova pela razão da qual eu não leio assim tantos. No entanto, isso não significa que não seja um bom livro para aquelas que gostam do tema. A seguir, eu tenho aqui uma coisa que já é a minha praia, que é a banda desenhada Stranger Things, do outro lado de vários autores. Eu gostei muito da arte. Ela é assim bastante escura e sombria, sobretudo nas partes que se passam do outro lado, para quem conhece Stranger Things. Eu ainda só vi a primeira e segunda season, portanto, por favor, não spoilers. Esta história complementa parte da informação da primeira season, em que nós temos dois momentos nesta história. O presente, que é a altura em que o Will está do outro lado, que nós não temos essa perspectiva durante a série, e temos lá aqui, na banda desenhada, e ela vai entrelaçando com algumas memórias do Will no nosso mundo. Este é um livro que eu recomendo para fãs. Provavelmente, se não forem fãs de Stranger Things, não valerá a pena lerem o livro. Se forem, eu recomendo vivamente. Achei, no entanto, apesar de ser muito interessante, nós conseguimos ver uma coisa que não vemos na série, achei, no entanto, que o final é muito apressado. Acho que faltava ali estender um pouco mais. É uma BD, portanto, também não podemos querer muito, mas eu sinceramente gostava que o final tivesse um pouco mais expandido. E as últimas imagens, os últimos quadradinhos são excelentes. Portanto, de novo, se forem fãs, leiam este livro. Os livros que eu tenho para vos falar a seguir são em e-book, são contos, de autores portuguesas. Já agora, desculpem, este livro deu para o Sci-Fi Challenge, organizado pela Sofia de Miyakis, e mais alguns que vão aparecer a seguir. Como eu estava a dizer, os próximos livros que eu vou falar são dois e-books. São dois contos de autores portuguesas. O Micaela, da Nádia Batista, e o Navarro Tricks the Trickster, da Ana Serres. Eu já levantei um bocadinho a ponta do véu no vídeo que vou deixar aí nos cards, de clássicos de terror e paranormal, como sugestão de leitura. E então, no caso de Micaela, nós temos a história de uma possessão, que obviamente vai ter pontos clichê, que existem em todas as histórias de possessão, mas aqui não é visto na perspectiva do clichê. A Nádia conseguiu pegar nessas partes do exorcismo, as partes do paranormal, assim, cenas, luz e tretas a acontecer. Conseguiu dar-lhe uma roupagem que não é necessariamente clichê, está muito inteligente. É como se fosse um puzzle que é construído. E existe efetivamente uma razão para as coisas que estão a acontecer, não é uma mera manifestação do mal. Há toda uma razão para tudo o que se está a passar, e todas as pontas soltas conseguem se atar perfeitamente perto do final. O plot twist do final, que eu não previ, está excelente, e a Nádia escreve muito bem. Que é uma coisa que eu faço questão de dizer sempre que posso. De novo, os nossos autores são bons se nós acreditarmos neles. Portanto, eu recomendo esta história. Não é necessariamente terror, mas sim um paranormalzinho que não me mete medo, eu não me assustei. Mas eu sou daquelas pessoas que quase adormecem a ver sol, portanto, se calhar não sou o melhor exemplo. E a outra história que eu já falei, o Nobody Tricks the Trickster, da Ana Serres, é escrita em inglês, com muita pena minha, e eu falei com a Ana sobre isso. Porque, apesar de eu entender que ela trabalha diariamente, e já há muitos anos, com a língua inglesa, ela expressa-se em inglês para trabalhar, e é normal que neste momento seja a língua em que ela consegue transmitir mais facilmente uma ideia. Mas deixou aquela pequena nota no ar de que se calhar os nossos autores só vão ter reconhecimento se escreverem em inglês para um público estrangeiro primeiro, e depois serão reconhecidos cá.
que é uma pena, e a Ana sabe disso, nós temos falado bastante sobre essa questão. E daí também a minha necessidade de falar de autores portugueses, porque eu acho que é o nosso papel fazer isto enquanto produtores de conteúdo. Mas, de novo, esta história é escrita em inglês, é bastante curtinha, e não sei se é por ser em inglês que eu acho que faltou alguma informação, acho que a história devia ser um pouco mais longa. No entanto, eu estou melhor no meu inglês, como já falei no vídeo que achei nos cards para vocês venham a reverem, portanto isso poderá ser efetivamente um problema meu e não necessariamente da história da Ana. E aqui nós temos mais uma história de dark fantasy com, não digo bruxas, mas o género de bruxas com poderes. E não nos é explicado muito bem como é que aquelas personagens específicas estão ali, como se fossem de um coven e expulsas por alguma coisa que fizeram. Depois aquilo vai se desenrolando. Eu não posso falar muito, são contos. Mas acho que para gostar assim dos temas mais pesados e com poderes e criaturas e tal, é sempre uma boa opção. E é de uma autora portuguesa, portanto, por que não? O livro seguinte que eu tenho para vos mostrar é o Blade Runner, de Philip K. Dick, no original do Android's Dream of Electric Ship. Se vocês forem lendo alguns capítulos, depois vão perceber este título, mas aparentemente é apanágio ou era apanágio de Philip K. Dick escrever obras com nomes estranhos. Esta é a capa do filme Blade Runner. Eu ainda não vi nem esta versão, nem a mais recente, com Ryan Gosling. Esta é com Harrison Ford. E então nós temos uma personagem principal, Rick Deckard, que é um bounty hunter. Ou seja, é um homem que caça alguém ou alguma coisa, neste caso androids, dotados de uma certa inteligência artificial. Então nós temos uma terra devastada de uma terceira guerra mundial, doenças, poluição, existe um género de poeira que dizimou parte da população e muita da que sobreviveu está doente. Entretanto, é possível as pessoas imigrarem para uma colónia espacial. Aquelas que ficam são os doentes, os taralhocos e aqueles que decidem ficar para manter algum género de serviço. No caso do Rick Deckard. E o que ele caça são androids. Esta história é um bocado estranha, o início foi um bocado difícil eu entrar efetivamente, até porque o inglês não pareceu assim tão acessível, mas como estava a ouvir o audiobook ao mesmo tempo que seguia o físico, como já fiz noutra ocasião, tornou-se muito mais fácil. E na minha perspectiva, aquilo que esta história aborda é a capacidade, ou não, de nós sermos humanos e de sentirmos, que é isso que nos faz diferenciar dos outros animais, é sermos capazes de sentir, de ter emoções, de ter convulsões. Se calhar, nós não somos assim tão diferentes de androids, que executam as ordens que lhes são dadas, ainda que tenham um género de inteligência própria. Muitas vezes nós somos, se calhar, mais robôs do que humanos e às vezes somos capazes de ter sentimentos por alguns objetos ou algumas criaturas não humanas, ou animais, ou androids, ou whatever. Mas se calhar os androids que emulam esses nossos sentimentos, se calhar são mais capazes de sentir que nós. Portanto, eu acho, pelo menos, que esta é a mensagem que esta história nos dá e nessa perspectiva é extremamente interessante. Este livro também deu para o Sapient Challenge, para a categoria dos androids, que agora não me lembro porque eu não apontei. Portanto, eu peço essa desculpa. Mas, para quem gosta de ficção científica, eu acho que é algo excelente. Uma nota final é que, não necessariamente na versão livro ou áudio, porque aquilo há algumas discrepâncias em termos de datas, o primeiro filme, com Harrison Ford, passa-se em novembro de 2019, em Los Angeles, e eu comecei a ler este livro, conforme o sino pode comprovar, no dia 1 de novembro de 2019. Coincidências? Deixa-vos também para pensar sobre isso. O livro que eu li de seguida foi uma antologia de contos de terror do Homem-Peixe, por vários autores portugueses, com ilustrações de João Maio Pinto, inclusive a capa. Este livro deu para o ano de histórias da Mafalda do canal Ultra Mafalda e é a prova que eu não sou pessoa para ler histórias de terror, tal como thrillers. Eu tive a sensação com este livro, a mesma que tive com a leitura dos contos do Stephen King, que eu já falei e vou deixar nos cards para vocês verem a referem. A maior parte das histórias não resultou. Houve uma outra que eu gostei bastante, inclusive uma do João Tordo,
que foi a primeira vez que li o autor e nota-se ainda assim aqui as notas de nostalgia e alguma tristeza na história dele. Mas a maior parte das histórias não resultou para mim. São meras manifestações do mal. Não tem razão para acontecer o que acontece em muitas das situações. Uma ressalva também para a história de... Eu penso que era do João Seixas e do João Barradas. Deixa-me só confirmar. Pedro Martins, perdão. Uma ressalva para as histórias de Pedro Martins, João Barreiros e ainda David Soares, que foram as histórias que eu gostei desta antologia de contos. Não é de todo por ser de autores portugueses, é simplesmente porque não funcionou para mim. Como eu vos disse, para mim as histórias têm que ter um fio condutor, têm que ter uma razão. Meras manifestações do mal, para mim, não funcionam. No entanto, chamou-me bastante atenção o conto do João Tordo e provavelmente irei ler mais do autor por eu ter gostado bastante da história dele aqui nesta antologia. Os próximos livros que eu tenho para vos falar são 4 contos, 3 de autores portugueses e um de um autor indiano, que serviram para o Sci-Fi Challenge da Sofia Delimiakis e do Ano de Histórias da Mafalda do canal Outra Mafalda. E são eles Coração de Corda, de Karina Portugal, As Cordas de Itsumakan, de Anton Stark, que é um pseudónimo de um autor português, que eu não sei o verdadeiro nome, Dandelion, de Carlos Silva, e Disciples of Trikal, de Varun Sayal. Eu espero ter dito isto bem. Relativamente aos contos de autores portugueses, Karina Portugal não desilude, volta a fazer uma história excelente, muito bem escrita. Neste caso, com uma vibe mais steampunk, em que nós temos corações de corda, maquinetas, todo um plot para destruir uma cidade. Um pequeno romance, talvez, possivelmente, mas é uma história excelente. Eu gosto muito da história da Karina Portugal. Eu penso que é uma das melhores escritoras da atualidade portuguesas, não apenas por escrever fantasia e ficção científica, mas eu acho realmente que ela tem uma forma excelente de se expressar. E esta história é tão boa ou melhor do que todas as outras que ela já escreveu. As Cordas de Itsumakan, de Anton Stark, passam-se a partir de uma pessoa pensa inicialmente no passado Inca ou Maia, mas nós depois percebemos que é num futuro pós-apocalíptico, em que houve uma doença que dizimou grande parte da população e ainda subsiste no sangue daqueles que sobreviveram. E tem uma forma bastante interessante de explicar a teoria das cordas, ou de mundos paralelos, que vocês terão que ver para perceber. Dandelion, de Carlos Silva, é sobre uma cidade que existe num dirigível. Também há ali, novamente, um mistério. Aquilo passa-se mais ou menos na época de Dom Pedro V de Portugal, o primeiro imperador do Brasil. Obviamente que isto é uma ficção especulativa, não é uma realidade que efetivamente existiu. E tenho ali algumas informações técnicas sobre meteorologia, portanto essas partes provavelmente são mais difíceis de ler para quem não é da área, mas ainda assim é interessante e talvez seria um ponto de partida para uma história mais longa, da mesma forma que nós temos Disciples of Trikal, que é uma prequela de uma saga sobre viagens no tempo deste autor indiano, que me contactou para ler a sua história e dar uma review. Foi ele, efetivamente, que me contactou, não o oposto, fiquei bastante contente. De novo, é uma prequela, é uma história bastante pequenina, de eu ter aceitado ler em digital porque prefiro não o fazer e faço muitas vezes para falar de autores portugueses. E então nós temos as personagens da sua saga, a explicação de como as personagens da sua saga receberam os seus poderes. As personagens que aparecem aqui neste conto não são necessariamente as da saga principal, mas temos ali uma entidade, não necessariamente um deus, mas visto como tal, que concede poderes relativamente a viagens no tempo ou como manipular o tempo. E é uma história sobre o que fazer com elas, é a típica história de bem contra o mal. Finalmente, o último livro que eu tenho lido de forma completa agora no outono é o No Tempo das Fogueiras, de Jan Kaloudrikis. Este foi um livro que me foi enviado pela Sofia Delimiakis. Eu participei num sorteio que ela fez e eu li este livro. Eu já andava há algum tempo para lê-lo, isto foi, desculpa, excelente para o fazer. E então nós temos a nossa personagem principal, a Madre Marie-Françoise, a abadesa de um convento, que alguns acreditam que é santa e outros acreditam que é uma bruxa e deve ser queimada na fogueira. E então nós temos a sua história, que inicialmente eu pensei que, e efetivamente acho que foi bastante longa, teve muita palha lá pelo meio, mas depois no fim nós percebemos o porquê de nós
de sabermos tanto sobre o passado da personagem, várias situações. No entanto, eu acho que realmente tinha informação a mais. Não era necessário contar tanto pormenor em algumas situações e noutras passar um monte de informação à frente, ou anos à frente. E ela é interrogada por um monge, nem sequer ainda é ordenado padre, para confessar os seus crimes contra a religião e contra Deus. Ora bom, este livro não é tão profundo como outros que abordam temática, não são umas novas brumas de Avalon nem perto disso, mas a grande mensagem que eu retiro deste livro é que as lutas entre religiões são estúpidas. Porque ao fim e ao cabo, as ideias das mensagens são muitas vezes sempre a mesma. Todos os deuses são um deus, todas as deusas são uma deusa. E todos buscam a paz entre todos, independentemente dos rituais e das ideias. Há coisas mais ou menos aceitáveis, mas no geral a ideia que pelo menos que este livro passa, eu acho, é que as lutas entre religiões são ridículas, porque não fazem sentido. As religiões e a fé são coisas diferentes. As religiões muitas vezes querem uma coisa, mas o que interessa é efetivamente a fé das pessoas e aquilo que nós acreditamos que estamos a fazer bem e pelo bem. É uma leitura relativamente mediana, mas não deixou de ter a sua importância. Finalmente, o livro que eu estou a ler neste momento, e daí eu não vou poder falar-vos dele, é o Brinca Comigo e outras histórias fantásticas com brinquedos, de David Soares, João Barreiros, João Ventura e Luís Filipe Silva. Este livro provavelmente vai aparecer já no vídeo de leituras de inverno, mas ainda será uma leitura de outono. No entanto, eu ainda estou a fazer esta leitura no momento, portanto não vos vou falar necessariamente dele, porque ainda não tenho uma opinião formada. E estas foram as minhas leituras de outono. Digam cá mais nos comentários se já leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles, como é que correu o vosso outono e os desafios em que vocês participaram. Nós vemos no próximo vídeo e boas leituras!